Bem, hoje a gente vai continuar então, para a gente fechar a unidade 1. Até porque os assuntos que foram abordados na seção 1.3 e na seção 1.4 são quase que de uma continuidade e de conclusão. Então a gente vai fechar a unidade 1 hoje, estudando aqui, abordando para vocês os principais pontos que são colocados aqui na seção 1.4. Para a turma dos calouros, esse material também está lançado já, tá? No encontro que traz ali o anexo 2, ok? Então lá no anexo 2 vocês vão encontrar a seção 1.3 e 1.4, lá no encontro 3, ok? O livro didático está lá para vocês, salvo nessa parte aqui, para vocês poderem fazer o estudo acompanhando os principais pontos que a gente traz aqui. Então nessa parte da unidade 1, que finaliza, ele faz uma abordagem de uma forma genérica, né, principalmente sobre o direito ibérico, o direito medieval e fala um pouco sobre a Idade Média, como se desenvolveu o direito na Idade Média. Então vamos lembrar aqui que até então a gente estava falando sobre a Idade Antiga. E a Idade Antiga, quando que ela terminou a Idade Antiga? Ela terminou no século V, não é? Com a queda do Império Romano no Ocidente. Então, do século V até o século XV, a gente vai ter aí o que a gente chama de Idade Média, onde a gente vai abordar aqui como que o direito acompanha todas aquelas transformações. Então, inicialmente, a gente tem que pontuar para vocês que nós vamos voltar a estudar o direito romano, desde a sua parte histórica e também da parte antiga, da Roma Antiga, na unidade 2. Por que estudar o direito romano em separado? Porque com certeza a civilização romana foi a que mais deixou registros, né, e uma maior influência para a formação do sistema jurídico ocidental. A gente vai perceber, né, que apesar da queda do Império Romano, principalmente, né, no século V, não vai desaparecer a importância do sistema jurídico desenvolvido por Roma, que tinha uma extensão territorial basicamente tomando todo hoje o atual continente europeu. Então, inicialmente, quando a gente fala aqui em direito medieval, a gente tem que situar isso dentro de um tempo. Foi um tempo justamente de revoluções, né? O que antes era um único território, pensem, né, no território de um império continental, basicamente, ele acabou desaparecendo e acabou sendo tomado por sociedades e por pessoas, né, por grupos de pessoas, até mesmo que impunham ali naqueles novos territórios, né, as suas regras. Ou seja, houve uma perda muito grande, vamos dizer assim, de material, de registros, né, que com a queda do Império Romano também desapareceu, principalmente os registros de como que aquela sociedade, aquele estado funcionava. E com o passar do tempo a gente vai perceber que também durante a Idade Média a gente pode ter dois períodos, né, da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. A alta seria do ápice da Idade Média, né, que vai até ali o século X, e depois começa já a entrar numa fase de declínio, não é? Então nesse tempo aí a gente vai perceber que surge a figura dos bárbaros, que são aquelas pessoas que começaram a tomar as terras, né, do Império Romano, que já não tinha mais força para manter a sua hegemonia, e passaram a desenvolver um sistema jurídico próprio, baseado não tanto mais no que estava escrito, codificado. Então o direito romano era escrito, era registrado, mas passaram a inaugurar uma nova forma de estabelecer regras de comportamento na sociedade, de solução de conflito através do costume. Então surgiu ali o que a gente chama, né, do direito baseado no direito costumeiro,
o direito consuetudinário, era muito característico, né, principalmente daquelas sociedades baseadas no que a gente chama nos países, principalmente que hoje a gente tem ali, como a Alemanha e os países que ficam ao norte dessa importante potência hoje econômica e que tem uma influência jurídica também dentro do Ocidente. E aí também a gente tem que abordar também que no período inicial da Idade Média, a gente chama de Alta Idade Média, né, a gente teve um sistema importante que foi justamente o feudalismo, né, que trouxe também uma nova situação jurídica, onde na verdade a gente não tinha mais o direito estabelecido por uma autoridade única, mas também estabelecido de uma forma, vamos dizer assim, regionalizada, em que o poder era desconcentrado da mão do governante, que em regra eram os reis, né? A monarquia era uma regra naquela época, e que esse poder era passado para os senhores feudais, que impunham aos seus vassalos, né, algumas obrigações, dentre elas uma fidelidade, tanto na participação política, como também na utilização da propriedade, trazendo para o senhor feudal um resultado, vamos dizer assim, né, de toda uma atividade econômica desenvolvida sob um sistema em que o vassalo não conseguia sair daquela condição, né, de subordinação. Então, durante o período, vamos dizer assim, da Alta Idade Média, desenvolveu-se o que a gente chama de um direito feudal, e que isso, de uma certa forma, acabou servindo para que houvesse um fortalecimento do que a gente chama dos futuros estados, que hoje estão desenhados aí dentro do contexto sociopolítico, né, europeu principalmente. E as dominações passaram também a contar justamente, né, com documentos editados pelos soberanos, que ficaram conhecidos como cartas ou ordenações, que os senhores feudais seguiam e impunham também aos seus vassalos. Então existia dentro do direito feudal, principalmente, né, quase que um controle das liberdades dos vassalos sobre qualquer tipo de área da sua vida, seja ela familiar, seja ela patrimonial, seja ela política e assim por diante. Então a gente vai perceber que nesse primeiro período, né, do direito feudal, vai começar a acontecer também outras situações, né? A queda do Império Romano também vai trazer, com o decorrer do tempo, principalmente já na Baixa Idade Média, a queda do poder temporal da religião, que naquela época, né, era principalmente concentrada no catolicismo, principalmente no Ocidente, que é o nosso objeto de estudo, principalmente. Então começam a surgir justamente, né, principalmente ao fim da Idade Média, um questionamento, um rompimento, não é, com essa influência, principalmente da Igreja Católica, nas questões do Estado, porque a autoridade religiosa naquela época suprema no Ocidente era o Papa, que era o chefe supremo da Igreja Católica. Então ele que de uma certa forma, né, poderia nomear, ungir, né, e dar, vamos dizer assim, um poder religioso aos soberanos, aos reis. Então o poder jurídico, vamos dizer assim, né, da igreja era muito forte, se confundia muito em algumas situações. Inclusive a gente teve até, não é, dentro do que a gente chama do período medieval, da Idade Média, eventos como, por exemplo, as Inquisições, né, que eram julgamentos sem qualquer tipo de garantia de um devido processo legal, de uma ampla defesa, de um contraditório, de um direito a rediscutir a decisão dada por uma autoridade, porque essa autoridade estava investida dentro do que a gente chama assim, né, de um poder
divino. Apesar de ser uma autoridade religiosa, né, muitas vezes essa competência que a gente chama aqui, né, de processar e julgar, era dado pelo próprio rei aos religiosos. Então a gente vai perceber que ainda na Idade Média, principalmente, né, com a queda do Império Romano, há um fortalecimento do que a gente chama, né, desse poder religioso, das autoridades religiosas, coisa que acontecia lá, vamos dizer assim, né, bem na antiguidade, nas sociedades antigas. Isso vem de uma forma cíclica, né, para tomar o lugar do que antes era estabelecido em instrumentos que a gente vai estudar posteriormente, né, dentro do direito romano, que desaparece principalmente, né, com a queda do Império Romano. Dentro do que a gente chama de Europa Ocidental, vai surgir um sistema jurídico bastante mesclado. Por um lado, a gente vai ter aqueles que querem manter uma tradição do direito romano e insistem, né, em manter um direito que a gente chama de direito codificado, escrito, e por outro lado, a gente vai encontrar, né, um direito que é estabelecido pelos novos ocupantes daqueles territórios que foram invadidos, né, do antigo Império Romano. Então a gente vai encontrar dentro do que a gente chamou de Europa Ocidental, principalmente, né, a formação de um sistema jurídico que ele mesclava um pouco de direito escrito, tá, positivo, que a gente chama, né, tá, e um direito não escrito, que era dado principalmente pelos povos bárbaros, né, que vieram ocupar esses territórios do Império Romano. Então, a partir daí, também vai acontecer na Idade Média, eu tenho que dar um enfoque histórico aqui, alguns eventos importantes, né, que demonstram insatisfação com a situação pré-estabelecida dentro daquelas sociedades, né? A gente vai encontrar, por exemplo, o Renascimento, a gente vai encontrar a própria, ainda da Idade Média, né? A gente vai encontrar principalmente a cisão, ou vamos dizer assim, a perda, né, do poder temporal da igreja. Alguns chamados estados naquela época, né, começam a romper definitivamente com a hegemonia católica, né, que se concentrava ainda em Roma, né, e que acabam trazendo isso também para dentro do seu modelo jurídico. A gente vai começar a perceber, principalmente, né, que quanto mais distante estava da influência do antigo direito romano, mais forte era se estabelecer um sistema jurídico próprio. Como aconteceu, por exemplo, né, com o que a gente conhece hoje, né, da Grã-Bretanha, que ali comporta a Irlanda, né, o Reino Unido e a Inglaterra, principalmente, que geograficamente estavam mais distantes de Roma do que os outros países, do que os outros estados, e acabaram tendo, portanto, né, uma maior facilidade de romper com esse sistema também e adotarem um modelo jurídico bem peculiar, baseado no que a gente chama, né, hoje, né, de um direito baseado no costume, ou direito consuetudinário. Então era um direito que, embora escrito, ele tinha menos registro. Ele era baseado em comportamentos, né, que a sociedade estabelecia como adequados, como aceitos, como lícitos, né, e que esses comportamentos é que iam estabelecer, por exemplo, como que as situações deveriam ser resolvidas. Também a gente vai perceber aí, né, que vai interferir também na evolução do sistema jurídico medieval as relações comerciais, né? Começa-se ali a ter uma produção que a gente chama, vamos dizer assim, que sai do artesanal, do artífice, né, individual, e passa a ter uma produção mais, por exemplo, como se a gente pensa numa indústria, a gente pensa numa indústria cheia de máquina, né? Mas naquela época a gente tinha artesãos trabalhando em produção, tá? Então a gente tinha ali muita gente trabalhando, fazendo serviço manual dentro do mesmo local. Isso vai gerar, inclusive, né,
o advento de discussões quanto às condições de pagamento por esse trabalho, e também outras situações que vocês vão ver muito, principalmente no ramo do direito que vocês vão estudar, se já não estiverem estudando, né, do direito do trabalho, tá? Que alguns alunos inclusive já abordaram aqui como que se dá algumas questões, né, evolução histórica de algumas questões ligadas ao direito do trabalho. Então a gente vai perceber que havia uma dificuldade muito grande de estabelecer um direito comum, até porque a gente tinha ali dois sistemas jurídicos, né, muito fortes, aquele que estava tradicional, que vinha do direito romano, e aquele que foi trazido por aqueles que de uma certa forma queriam apagar toda o resquício, né, de um ordenamento jurídico que eles consideravam como ultrapassado, que não atendia mais os anseios daquela sociedade que estava ali discutindo e se afastando principalmente do que a gente chama do teocentrismo, né? Na Idade Média vai surgir uma característica muito importante, que é o humanismo, ou seja, enquanto a gente tinha na Idade Antiga, nas sociedades mais antigas, né, o teocentrismo, ou seja, a figura principal de uma sociedade está baseado nas divindades. E já na Idade Média isso começa a desaparecer e vai surgir o que a gente chama do humanismo, ou seja, o homem como centro, né, de tudo. Então as instituições elas devem olhar para o homem não mais como um objeto, mas sim como algo que deve ser tutelado, deve ser protegido em toda a sua existência. Ou seja, a vida humana passou a ser um bem reconhecido pela lei. E aí isso começa, de uma certa forma, né, a influenciar nos diversos registros, né, que a gente tem de como que as situações eram resolvidas. Inicialmente aplicando-se regras muito rígidas, né, que às vezes até desproporcionais, mas posteriormente passaram a ser substituídas principalmente por prestação de serviço em dias, né, mas não sob uma condição de escravo, como aconteceu na antiguidade, mas mediante, né, um valor que considerasse, né, o pagamento da dívida, mas sem a supressão do sustento necessário. Então a gente vai perceber que na Idade Média, já partindo para a Baixa Idade Média, onde começa a enfraquecer principalmente essa visão do teocentrismo, mais aproximando para o humanismo, é que vai acontecer principalmente uma transformação no sistema jurídico, vamos dizer assim, já na Europa Ocidental. É lógico que a gente tem que entender que isso não foi colocado de uma forma, vamos dizer assim, para todas as regiões, né? Cada região ali se tornou um reino e cada reino tinha um sistema jurídico muito parecido, baseado numa concentração de poder, principalmente, né? E vão desaparecer principalmente depois isso volta, né? A gente vai perceber que na Idade Moderna isso vem justamente com a Revolução Francesa, né? Com a insatisfação popular, que vai voltar um pouco o que a gente já falou um pouco aqui na Grécia Antiga, ou seja, uma participação popular, mas isso durante a Idade Média desapareceu. É como se a gente tivesse feito, vamos dizer assim, um retrocesso, né, naquelas instituições jurídicas democráticas, onde o cidadão poderia apelar por si mesmo, né? Ali ele não tinha direito a nem questionar uma decisão. Foi realmente uma época, né, em que até os sistemas jurídicos eles acabaram recrudescendo e voltando principalmente, né, a um excesso de formalismo e a um não reconhecimento, né, da condição humana como algo a ser preservado. Então, desse contexto, a gente vai perceber que começa a conviver esses dois sistemas, né, o direito escrito e o não escrito, e que até hoje isso acontece. Se a gente for observar, né,
hoje, atualmente, a gente tem lá, por exemplo, a Itália, a França, que tem Portugal, não é? Que adotaram um direito que a gente chama assim, um direito codificado, direito escrito, e até a Alemanha mesmo, né? Que isso provém do direito romano mesmo, né? Já a Inglaterra e os países ali do Reino Unido, eles já adotaram o que a gente chama de direito consuetudinário, ou seja, um direito baseado nos costumes que têm origem ali nos povos bárbaros, principalmente, né? Então, dois sistemas jurídicos vão se desenvolver, principalmente ali na Europa Ocidental, o que a gente chamou de Europa Ocidental, e que coexistem até hoje. Com o passar do tempo, do estudo de vocês ao longo do curso, vocês vão perceber que ainda hoje existe uma influência muito forte. Apesar do nosso modelo ser um modelo de direito positivo, direito escrito, a gente vai perceber que o costume também é importante. Uma outra abordagem que se faz aqui na seção 1.4 é sobre o direito canônico, não é? Que era o direito, eram as regras estabelecidas pela Igreja, principalmente durante a Idade Média, a Alta Idade Média, né? Havia, como eu falei para vocês, quase que uma assunção de competência da autoridade eclesial, né? Assim, os cardeais, os bispos, né? Dentro de uma questão territorial menor, e o próprio Papa nas questões de Estado. Então, isso tem que ser registrado como um sistema também jurídico próprio. Até hoje existe, né? O direito católico, ele preserva o direito canônico, que deve ser seguido pelos católicos. Mas na Idade Média isso era, dada a hegemonia, né, da Igreja, era também dado a todas as pessoas, e muitas vezes de uma forma, vamos dizer assim, aliada com os interesses do Estado. Então havia uma mescla, né, quase que indissolúvel, né, entre a Igreja e o Estado, e por consequência uma influência muito forte entre o que era lícito e o que era ilícito. Era quase igual o que era pecado e o que não era pecado. Existia pouca distinção disso nessa época. Então, como fonte importante também do direito, a gente tem o direito canônico, principalmente na Idade Média, que depois vai desaparecendo, né, com o humanismo, que vai dar origem, né, a uma nova fase, que é justamente do modernismo. E por fim, a gente também aborda para vocês que hoje a gente ainda tem dentro do nosso ordenamento jurídico muita referência do direito canônico, apesar que cada vez mais nós estamos tornando assertiva, né, de que nós somos um Estado laico no Brasil, mas a gente ainda tem algumas referências, por exemplo, né, importantes, que não deixam de nos reportar ao direito canônico, até mesmo, principalmente, né, nas questões de costume da sociedade. Só pontuando para vocês, historicamente, nós, Brasil, hoje não adotamos uma religião oficial, mas tivemos, né, durante o nosso primeiro período ali, na condição de Estado, ou seja, durante a primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição da Monarquia, a Constituição Imperial, a gente tinha estabelecido na Constituição Federal uma religião oficial, que era a religião católica apostólica romana. Isso vai desaparecer, não é? Com a Constituição de 1891, que traz aí para nós também, né, um modelo de república, mas a cultura religiosa ainda é muito forte. Hoje nem tanto mais católica, né, mas uma cultura cristã, de uma forma geral. Ou seja, não dá para a gente falar em história do direito sem a gente também abordar uma questão cultural, uma questão política, né, e uma questão também religiosa, que no nosso país não deixa de influenciar principalmente, né, as pessoas na sua atividade, ou em suas atividades, ou nas suas relações jurídicas de uma maneira geral. Ok? Então, a seção 1.4, ela também traz 3 questões para vocês. A gente vai encerrar as aulas de hoje, dessa semana,
Então, com essas duas unidades, com essas duas seções, tá? A 1.3 e a 1.4. Na semana que vem, se nós tivermos